Meus irmãos, minhas irmãs, a paz do Senhor. Apenas fazer uma correção, uma reunião do presbitério ficou para outra semana, dia 5, não é isso? Dia 5 houve uma necessidade de adiar e ela ficou para o dia 5 de agosto, amém? Meus irmãos, quem está feliz com o Senhor, dê graças a Deus bem forte, amém? Estamos felizes, irmãos, porque hoje temos vários pastores dos campos aqui entre nós. Levanta a mão, por favor. Oh, irmão, que bênção do céu. Glória a Deus, né? Aqui não é o santuário de Aparecida, mas é a casa da mãe. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Amém. Meus amados irmãos, quem trouxe o livro de Deus, levante e dê glória a Deus pelo livro de Deus. Cantares de Salomão, capítulo 8. Ficou ainda alguma coisa do capítulo 7, mas talvez num dia de Santa Ceia, Deus prepare e nós ministremos, mas já vamos partir para o 8º. Capítulo 8, versículo de 1 a 4. Eu leio os ímpares e os irmãos lerão os pares, bem alto, bem bonito, em bom som. Ah, quem dera que foras meu irmão, e que tivesses amamentado aos seios de minha mãe, quando te achasse na rua, beijar-te-ia e não me desprezariam. Todos. Levar-te-ia e te introduziria na casa de minha mãe, e tu me ensinarias, e te daria a beber vinho, e do mosto das minhas mamães. A sua mão esquerda esteja debaixo da minha cabeça, e a sua direita me abrace. Conjuro-vos, ó filhas de Jerusalém, que não acordeis nem desperteis o meu amor, até que ele queira. Quem pode dizer amém em nome de Jesus? Meus amados irmãos, nós vamos recolher os santos dízimos e ofertas, para que haja mantimento na casa de Deus, amém? A Bíblia diz: trazei todos os dízimos para que haja mantimento na minha casa. Esta semana, sexta-feira, nós estivemos percorrendo as construções, que são muitas e ao mesmo tempo não deu para percorrer todas, percorremos algumas, e pela graça de Deus, Deus tem feito avançar, Deus tem feito crescer as obras de construção. E aonde eu chego é o povo me oferecendo terreno para comprar. Glória a Deus. E eu estou esperando um dízimo gordo. Talvez ele saia nesta noite. Glória a Deus, não é? Já tem um irmão dizendo que a bênção é grande, então confirmo. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Para fazer congregações que são alugadas. Mas o nosso Deus é Jeová Jireh, é Deus de providência. Vamos orar ao Senhor. Vamos orar pela nossa pátria, os pedidos de oração que foram feitos. Vamos orar pelo Brasil, orar pela nossa igreja, orar para Deus dar equilíbrio à nossa nação. Nossa nação está com as pernas trôpegas, mas Jesus é poderoso para segurar a nossa nação pela mão. Jesus pode ou não pode, irmãos amados? Jesus pode segurar a nossa nação pela mão e ela se equilibrar. Amém? Convidamos o pastor Pedro, que está aqui, para fazer esta oração, Senhor, pelos dizimistas, pelos ofertantes. Tem os irmãos que têm as maquinetas, quem precisar desse trabalho, dá um sinal e eles irão até você. E os demais contribuirão da forma costumeira. Amém? Glória a Deus. Querido Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Meu Deus, nós Deus, te adoramos na beleza, queremos te agradecer por essa oportunidade que o Senhor tem nos dado. Meu Deus. Estamos aqui nesta noite reunidos para ouvir a Tua santa palavra, Senhor. Vem falar conosco, Deus, através da palavra que o Teu servo irá ministrar nesta noite. Também, Senhor, pedimos por aqueles Teus filhos, Senhor, que mandam pedir oração, porque certamente crê na Tua bondade, no Teu amor, na Tua misericórdia. Abençoa também os Teus servos que vão contribuir nesta noite. Deus, abre as portas dos céus, manda o necessário para a Tua igreja continuar fazendo a Tua obra aqui na terra. Abençoa o nosso país, a nossa nação.
Deus, toma a frente, tem misericórdia, fica conosco, Deus. Assim, ó Pai, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. A banda, louva ao Senhor. Aleluia. Continuemos adorando nosso Deus, porque Ele está presente em nosso meio. Aleluia. O que eu quero é renovo, pra te sentir de novo, de novo, renovo. O que eu quero é renovo, pra ter um brilho no rosto, de novo. Meus amados, irmão Daniel, por gentileza, fique de pé outra vez, por favor. Irmão Damião Arcanjo. O nosso querido irmão, ele é proprietário da Casa do Terno e tem vários ternos, obreiros que querem adquirir seu terno. Ele está lá no estacionamento, é isso? E já pode fazer o pedido ou já comprar o seu terno também. Deus abençoe, viu? Em nome de Jesus. Amém. Pastor Bosco vai fazer essa oração juntamente com todos. A igreja de pé, por gentileza, apresentando nosso pastor que irá ministrar a santa e bendita palavra do Senhor. Oremos, meus queridos irmãos. Querido Pai, Senhor da glória, neste momento nos dirigimos a Ti, Senhor, em oração, aonde o Teu servo mais uma vez irá ministrar a Tua palavra que renova, que edifica, que conforta, que santifica. Usa mais uma vez nesta noite, como sempre tens usado o Teu servo, para trazer através da palavra edificação espiritual para o Teu povo. Pai, nós Te louvamos e Te agradecemos e Te oramos nesta noite, e o Teu nome seja glorificado mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Irmãos amados, um irmão, creio que ele chegou atrasado, e nós não costumamos, depois da oração, fazer esse trabalho, depois da leitura, mas o irmão está completando 10 anos de casado, irmão Sadraque, irmã Carla. Por gentileza, venham aqui à frente, irmãos. Glória a Deus. Está completando 10 anos de casados e querem uma oração da igreja, não é? E querem a bênção para um par de alianças novo que comprou. Então está animado, né, irmão? Glória a Jesus. Graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Cadê a noiva? Ela não quer mais não, né? Foi-se embora. Glória a Jesus. Olha, ele agora vai sair doido correndo para lá fora. Tá bom, deixa para o final, viu? Glória a Jesus. Casamento se acaba até dentro do altar, né, irmão? Meus amados irmãos, que Deus seja louvado nesta noite, amém? Os irmãos orem por nós, porque nós não temos nada de nós mesmos. Neste trabalho não existe experiência, não existe conhecimento, a não ser que Deus abra a porta da palavra, amém? O som está assim meio variando, uma hora é uma coisa, outra hora é outra. Delay,
Quem é esse Zé Delei, que eu não sei quem é? Glória a Deus. Seu Zé Delei, o rapaz está dizendo aqui que é o senhor o culpado. Glória a Deus. Então, meus amados irmãos, nós vamos aqui. Os irmãos sabem que a palavra de Deus, ela tem um sentido gramatical, mas ela é palavra de Deus porque ela está além do sentido gramatical. Tem um sentido espiritual. E Cantares, ele é um livro que fala gramaticalmente de um noivo e de uma noiva, de um esposo e de uma esposa. Todavia, espiritualmente, e o objetivo do Espírito Santo, quando inspirou este livro, é que nós entendamos o relacionamento entre Cristo e a sua igreja, um relacionamento espiritual baseado no relacionamento marital entre um homem e uma mulher. E, meus irmãos, aqui nós vemos a noiva falando, ela com um desejo, com uma interjeição de desejo. Qual é a interjeição de desejo dela? Versículo 1, Cantares 8:1. A noiva é o desejo da noiva. Ah, quem me dera que foras meu irmão, e que tivesses amamentado aos seios de minha mãe. Pronto, somente até aí. Mas acho que não foi mais romântico do que isso, não. Glória a Deus. Está romântico demais, louvado seja Deus, né? Então, meus irmãos amados, a noiva, ela diz assim, a quem me dera, falando com o noivo, ela dizia, a quem me dera que foras, o que, meus amados irmãos? Meu irmão, e que tivesses amamentado aos seios de minha mãe. Meus amados irmãos, porque naquele tempo, as manifestações hoje no mundo pós-moderno, as manifestações afetivas são públicas. Um beijo e até coisas escandalosas, além de beijo, acontecem na rua. Mas no tempo bíblico, no Oriente ainda hoje é assim, há um recato, mesmo entre marido e mulher. Não pode, no Oriente Médio, nas culturas orientais, não pode haver muita aproximação pública. Toda aproximação pública, aliás, toda aproximação íntima é reservada exclusivamente ao interior do lar. Mas publicamente, nas culturas orientais até hoje, não há aquela intimidade pública entre marido e mulher. Mas ela estava tão apaixonada pelo noivo que ela queria manifestar esse sentimento, essa paixão publicamente. E só existia um meio de você ter intimidade com alguém publicamente. Era ser o quê, meus amados irmãos? Irmão ou irmã. Um irmão poderia abraçar a irmã na rua, um irmão poderia dar um beijo na testa de uma irmã na rua, mas já não, a sua esposa era exclusivamente ao lar. E ela estava tão apaixonada pelo noivo que ela queria beijá-lo na rua. Só que a cultura oriental não permitia e nem permite. Nas culturas mais primitivas, aquelas que já estão ocidentalizadas, não. É do mesmo jeito daqui. Mas aquelas culturas mais reservadas, até hoje, nem um beijo o marido dá na esposa na rua. É reservado exclusivamente à intimidade do lar. E ela disse, se ele fosse pelo menos meu irmão, eu poderia no meio da rua abraçá-lo e o quê, meus amados irmãos? Beijá-lo e certamente não me desprezariam. Ninguém iria ignorar. Se ele fosse meu irmão e tivesse amamentado nos seios da minha mãe. Mas, irmãos, esse desejo da noiva, de ter parte com o noivo, de ter parte com o esposo, é um desejo de uma intimidade com Cristo, de ser participante de Cristo, é o desejo da igreja.
Um desejo que foi desejado pelos santos do Antigo Testamento e que não alcançaram. Os santos do Antigo Testamento, eles esperavam o Cristo, eles esperavam o Messias, mas eles não tiveram essa oportunidade de ter uma aproximação com o Messias. Vamos ver isso em São Mateus capítulo 13, os que quiserem abrir a Bíblia e trouxeram um marca-texto. São Mateus capítulo 13, versículo 17, tem uma revelação de Deus para nós aí. São Mateus 13, 17. Jesus falando. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes e não o viram, e ouvir o que vós ouvis e não o ouviram. Olha o que foi que Jesus disse. Jesus disse que aquela geração era privilegiada. Jesus disse, olha, muitos profetas e justos do Antigo, ele estava se referindo aos santos do Antigo Testamento. Ele disse, muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes e não viram, e ouvir o que vós ouvis e não ouviram. Desejaram. A noiva aqui está desejando, quem me dera. E Jesus disse que muitos profetas e justos desejaram ter intimidade com Cristo, desejaram tocar em Cristo, desejaram ouvir a voz de Cristo, desejaram ouvir as revelações de Cristo. Muitos santos do Antigo Testamento desejaram, mas não viram, não alcançaram. Isso se revela quando Balaão profetizou. Balaão, apesar dele não ser de Israel, apesar dele ser um falso profeta, mas ele disse algumas verdades. Lá no livro dos Números, no capítulo 24, versículo 17, olha, essa palavra de Balaão pode ser dita por todos os santos do Antigo Testamento. O que foi que Balaão disse? Vê-lo-ei, mas não agora. Contemplá-lo-ei, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó, e um cetro subirá de Israel, que ferirá os termos dos moabitas e destruirá todos os filhos de Sete. Olha, vamos voltar a ler o texto. Vê-lo-ei, mas não agora. Contemplá-lo-ei, mas não de perto. Isso aí era a situação dos santos da antiga aliança. Isso aí era a situação dos servos de Deus do passado. Jesus disse, muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes e não viram, e ouvir o que vós ouvis e não ouviram. E Balaão disse, vê-lo-ei, mas não agora, contemplá-lo-ei, mas não de perto. Quer dizer que aquele povo do Antigo Testamento, eles viam Jesus, eles contemplavam Jesus pela fé, mas era uma coisa ainda o quê? Me ajudem, por favor, a entender. Era uma coisa longe, distante. E hoje nós da nova aliança temos o privilégio. Depois que Jesus veio à terra, depois que Jesus veio para o mundo, depois que Jesus mandou o Espírito Santo, a coisa agora não é mais de longe. Nós podemos abraçá-lo e beijá-lo pela fé. Nós temos algo que os santos do passado não tiveram. Nem Abraão, nem Isaac, nem Jacó, nem Isaías, nem Jeremias. Você vê que Balaão disse, vê-lo-ei, mas não agora, contemplá-lo-ei, mas não de perto, de longe. Por isso que a noiva dizia, quem me dera que foras meu irmão, e que tivesses amamentado aos seios da minha mãe, quando te achasse na rua, beijar-te-ia e não me desprezariam. Quer dizer que nós da nova aliança, nós temos uma intimidade que os do Antigo Testamento não tiveram. É a primeira coisa que eu aprendo. Esse desejo da noiva já se cumpriu hoje. Se você for um crente em comunhão com Jesus, você beija Jesus. Aleluia. Se você for um crente cheio do Espírito Santo, a presença de Jesus vai ser real na sua vida. Não é mais uma coisa de longe. Como Balaão disse, vê-lo-ei, mas não agora. Contemplá-lo-ei, mas não de perto. Agora não é longe. Agora é perto, agora é certo.
Paulo disse: já não sou eu quem vivo, mas é Cristo quem vive em mim. Agora não está mais longe. Tem crente que ainda está no Velho Testamento, irmão. Você não sabia disso? Tem crente que ainda está no Velho Testamento. Jesus para ele é coisa longe. Tem crente que ainda está na antiga aliança. Jesus para ele é coisa distante. Ele não tem aquela comunhão, ele não tem aquela intimidade, ele não sente a presença real de Jesus. Ele ainda está na velha aliança. Mas eu creio que nesta noite tem crente que não está mais vendo Jesus de longe. Tem crente que já está sentindo Jesus de perto. Aleluia. Por isso que Cristo disse: muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes e não viram, e ouvir o que vós ouvis e não ouviram. Olha o desejo aqui em Cantares: ah, quem me dera, ah, quem me dera, ah, quem me dera. Mas o Senhor está presente hoje aqui. Aleluia. E esse quem me dera pode se cumprir hoje na sua vida. Você pode dar um glória para Deus mais forte nessa noite? Amém. E ela desejava que ele fosse seu irmão. Vamos ver de novo o versículo, por favor. Para a gente entender as revelações de Deus. Versículo 1. Agora, vamos ver. Ah, quem me dera que foras meu irmão, e que te tivesses amamentado aos seios de minha mãe. Ela queria que Jesus fosse seu irmão. O que é que significa isso? Irmão de Jesus. Jesus é nosso esposo e ao mesmo tempo é nosso irmão. Quando foi que Deus se tornou nosso irmão? Deus Pai, nunca diga assim: Jesus é meu Pai. Nunca diga assim. Na teologia, na Trindade, Jesus não é nosso Pai. Quem é o nosso Pai? Na Trindade é Deus. Jesus, nunca diga assim: Jesus meu Pai. Não, Ele não é seu Pai. O Pai é o Pai, é Deus Pai. A segunda pessoa da Trindade desceu e se fez carne. A Bíblia diz: no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo, Jesus é Deus porque Ele é consubstancial. Ele é da mesma essência do Pai. O Pai é onipotente, o Filho é onipotente, o Espírito Santo é onipotente. O Pai é onisciente, o Filho é onisciente, o Espírito Santo é onisciente. O Pai é onipresente, o Filho é onipresente, o Espírito Santo é onipresente. O Pai é santo, o Filho é santo, o Espírito Santo é santo. O Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. São três seres consubstanciais. Agora, para ser nosso irmão, foi preciso que Jesus se encarnasse. Ah, quem me dera que fosses meu irmão. Quando foi que Jesus se tornou nosso irmão? Ele já existia. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Mas o Verbo se fez o quê, meus irmãos? Carne. Nessa hora, Jesus tornou-se Nosso irmão. nosso irmão. Foi quando ele desceu. Foi quando ele se fez carne no ventre da Virgem. Aí ele se tornou um de nós. O Verbo se fez carne. Até então ele não era nosso irmão, ele era o Logos. Mas com a encarnação, quando ele desce pelo Espírito Santo para o seio da Virgem, naquele momento o Verbo se faz carne e o Verbo se torna nosso irmão. Foi por isso que João disse, João emocionado com isso, ele disse na primeira carta de São João, e não está no script, mas vamos para a primeira carta de São João 1:1. Glória a Deus. O João falando sobre esse assunto, ele relembra isso. Por favor. 1 de João 1:1. O que era desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. 2. Porque a vida foi manifestada e nós a vimos e testificamos dela e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. Versículo 1. João,
quase que 100 anos de idade, ele disse, já foi um dos últimos escritos do Novo Testamento, ele disse o que era desde o princípio. Quem era que era desde o princípio? Quem era esse que ele estava falando que era desde o princípio? Jesus. O que era desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos. João está dizendo, olha, ele era desde o princípio, mas ele virou carne e ele desceu. E nós vimos com os nossos olhos. E temos o que? Prossiga, por favor. E temos o que, meus amados irmãos? E temos contemplado. E as nossas mãos tocaram. Dá para dar glória a Deus? Aleluia. Aquele que era apenas o verbo na eternidade virou carne. Foi visto com os olhos e foi o que, irmão? Tocado. Eles pegaram na mão de Jesus. Eles abraçaram Jesus. Eles caminharam com Jesus. Eles sentiram o respirar de Jesus. João, esse que escreveu isso, deitou a cabeça no dia da ceia, na última Páscoa, na primeira Santa Ceia. Ele botou a cabeça no peito de Jesus e ele sentiu o pulsar do coração de Jesus. Por isso que Jesus disse, muitos profetas e justos, o que, irmãos? Me ajudem a pregar. Muitos profetas e justos, o que? Desejaram. Desejaram me tocar. Desejaram me ver. Desejaram me ouvir. Desejaram que eu tivesse com eles. Muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes e não viram. E ouvir o que vós ouvis e não ouviram. Ah, quem me dera que fosses meu irmão. Mas agora ele já desceu, ele já se tornou. E na carta aos Romanos fala disso também, não está no script, mas vamos para Romanos capítulo 8, carta do apóstolo São Paulo aos Romanos, capítulo 8, falando desse assunto, de Jesus se tornar nosso irmão. Glória a Deus, versículo de número 29, Romanos 8, 29. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Quem pode dizer amém? Diz que Jesus é o primogênito entre o que, meus irmãos? Muitos irmãos. Ele é o primeiro. Ele é o primeiro entre muitos irmãos. Você é irmão de Jesus. Dá para dar um glória para Deus por isso? Ela queria que o noivo fosse seu irmão, pois cumpriu-se. Cumpriu-se na encarnação do Verbo. Quando Jesus se encarnou, quando Jesus morreu, quando Jesus ressuscitou, Jesus tornou-se o primogênito entre o que, meus amados irmãos? Muitos irmãos. Hoje você pode ter intimidade com Jesus através do Espírito Santo. Hoje você pode abraçar Jesus pelo poder do Espírito Santo. Hoje você pode beijar Jesus pelo poder do Espírito Santo na sua vida. O Verbo se fez carne, o Verbo se tornou seu irmão. Louvado seja Deus para sempre. E interessante, irmão, é que os irmãos, eles tomam parte na imagem. Eles tomam parte na imagem, por favor, nesse mesmo texto, versículo de número 30. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Aleluia. Porque o 29, porque os que dantes conheceu também predestinou para serem conforme a imagem de quem? De seu filho. Você é irmão de Jesus, você tem que parecer com Jesus. Quem diz amém, irmãos amados? Amém. Mas, irmão, eu sou tão feinho, mas não é parecer fisicamente, não. Jesus tem irmão feio também. Jesus tem irmão de todo jeito. Jesus tem irmão asiático do olho repuxado. Jesus tem irmão galego dos olhos azuis.
Jesus tem irmãos negros africanos, Jesus tem irmãos indígenas, Jesus tem irmãos morenos indianos do cabelo negro e bom. A família de Jesus tem gente de toda qualidade. Porque quando a Bíblia diz que nós somos a imagem dele, não é a imagem física, é a imagem espiritual. Se você é irmão de Jesus, você tem que ter as mesmas características espirituais e morais de Jesus. Nós fomos predestinados para quê? Irmão, tem gente assim, eu aceitei Jesus para ir para o céu. Ir para o céu é consequência. Nós aceitamos Jesus e não foi só para ir para o céu. Antes de ir para o céu, aceitamos Jesus para isso aí. Leia de novo 29. Eu queria que todo mundo lesse com o pastor Múcio. 1, 2, 3. Porque o que dantes conheceu, também os predestinou. Para aí, predestinou para quê? Para ir morar no céu. É assim que está escrito? Não. Qual foi a primeira predestinação que Deus nos predestinou? Para que foi? Para serem conformes à imagem de seu Filho. Ah, irmão, você foi predestinado, não foi só para ir para o céu. Você foi predestinado para ser conforme à imagem do Filho de Deus. Você tem que ser parecido com o Filho de Deus. A imagem de Cristo tem que ser estampada no seu caráter. A imagem de Cristo, ela tem que ser estampada na sua vida. Porque você é irmão dele. Você, quando aceita Cristo, quando o Espírito Santo entra na sua vida, o Espírito Santo imprime em você a imagem de Jesus. Você foi predestinado para ser conforme o quê? A imagem do seu Filho. Você parece com Jesus? Porque tem gente por aí afora que não parece com Jesus não, irmão. Parece com um cão. Tem. As atitudes é de cão. É verdade, não é, irmãos? Se você é irmão de Jesus, você tem que ter a imagem de Jesus em você. Como é que você diz que é irmão de Jesus e engana o povo? Enrola um, enrola outro, mente. Mente para o marido, mente para a mulher, mente para os filhos, mente para o pastor. Compra, não paga, dá um furo aqui, dá uma facada acolá. Essa não é a imagem de Jesus não, irmão. Essa é a imagem do cão. Aleluia. Surrupia a mulher alheia, surrupia o marido alheio. Isso é a imagem de Jesus? Não, isso não é a imagem de Jesus não. A imagem de Jesus é a imagem de Deus, é a imagem do Pai. E se você é irmão de Jesus, você tem que ter a imagem de Jesus em você. Quem dá um glória para Deus nesta noite? Ah, quem me dera que fosses meu irmão. Bendito seja Deus. Primeira coisa que eu aprendo é que quando a gente é irmão de Jesus, a gente parece com quem, meus irmãos? Com Jesus. Ele. Você já viu dois irmãos quando parecem bem? Quando eles chegam, o que é que a gente diz? Tinha uma palavra grosseira que antigamente a gente dizia, não sabia dizer, dizia até uma palavra feia. Mas a palavra é essa: fulano parece com cicrano, encarnado e esculpido. Cuidado para não dizer outra coisa. Não é aquela outra coisa que você dizia. É encarnado e esculpido. Você já ouviu alguém dizer uma coisa diferente? Quem não já ouviu? Quem já ouviu? Levanta a mão que você já ouviu. Glória a Jesus. Agora fica baixando a mão. Glória a Deus. Não se envergonha. E outra coisa, irmão, Jesus não tem vergonha que a gente seja irmão dele. Pastor Carlos está completando aqui Hebreus 2:11. Mas quando é que Jesus não tem vergonha de chamar a gente de irmão? Quando a gente parece com ele. Veja aí Hebreus 2:11, por favor. Hebreus 2:11. Está na tela já. Porque assim o que santifica, como os que são santificados, são todos de um, por cuja causa não se envergonha de lhe chamar irmão. Diz que Jesus não tem vergonha de chamar a gente de irmão. Que graça, que maravilha, não é, irmão? Diz que Jesus não se envergonha de chamar a gente de quê? Aleluia. 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 Ah, quem me dera que fosses meu irmão. Dá para dar um glória para Deus. Esse desejo era no Antigo Testamento. Já se cumpriu?
Já. Quando foi que se cumpriu esse desejo de cantares? Quando Jesus desceu. E se fez carne. E morreu e ressuscitou. Aí ele gerou uma geração de irmãos parecidos com ele. Tem gente, irmão, que não parece com Jesus. Onde ele chega, quando ele aponta na rua, o povo diz: misericórdia, lá vem ele, lá vem ela. Parece com Jesus uma pessoa dessa? Parece não. Arenga com um, arenga com outro. Mal-humorada, cara feia direto. Como é que você vai, fulano? Eu vou como carne de pá, nem bem, nem má. Meu Deus. Cara feia. E fofoca, e fala da vida alheia. E fuxica. Pega de um para levar para outro. Não tem gente assim, não tem, irmãos amados? Para jogar uns contra os outros. Isso é a imagem de Jesus, irmão? É a imagem de Jesus? Essa pessoa é irmão de Jesus? É não, irmão. É não. Glória a Deus, é não. Jesus é lindo. Não tem igreja que grita assim: Jesus é lindo, né? Quando diz Jesus é lindo, não é no sentido apenas físico. Eu creio que fisicamente ele é bonito também. Mas não é apenas no sentido físico. É no sentido espiritual, moral, ético, glorioso, bondoso, generoso. Dá um glória para este Jesus lindo. E você tem que ser lindo como Jesus. Tem que ser lindo como Jesus. Jesus não anda fazendo presepada, Jesus não anda aprontando, Jesus não anda criando problema. Jesus é lindo. Quem crê que Jesus é lindo, levante a mão e dê um glória para este Jesus maravilhoso. E diga: Jesus é lindo. Pode dizer: Jesus é lindo. E os irmãos dele são feios ou são bonitos? Os irmãos de Jesus são bonitos também. Assim como Jesus é lindo, os irmãos dele também. Os irmãos de Jesus são bonitos iguais a ele. Não se preocupe com a sua feiura física. Eu não estou falando da beleza física, eu estou falando da beleza espiritual e moral. Amém? Esse desejo da noiva era o desejo de todos os santos do Antigo Testamento. Ah, quem me dera que fosse meu irmão. Mas já chegou a hora. Então, meus amados irmãos, nós somos irmãos porque parecemos com ele. A natureza dele, a genética dele é a mesma nossa. Vamos para a segunda carta de São Pedro, 1:4. A genética de Jesus tem que ser a nossa genética. Porque os irmãos, eles são participantes. São ou não são? Os irmãos não são participantes da mesma genética? São ou não são? São. E nós também temos que ser participantes da mesma genética de Jesus. Vamos ver aí, 2 São Pedro 1:4. Pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da morte, da corrupção, que pela concupiscência há no mundo. Voltemos o texto. Pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosíssimas promessas, para que por elas fiqueis participantes de que, igreja? A genética de Jesus tem que ser a sua. Através da graça de Deus, nós nos tornamos participantes da natureza divina. Não é que nós vamos ser iguais a Deus, não é que nós vamos ser deuses. Significa que a genética santa de Jesus, ela passa para nós. Dá para dar aleluia? Somos participantes da natureza de Jesus, porque ele é nosso irmão. Ele foi gerado por obra e graça de quem? O Jesus foi gerado no ventre da Virgem por obra e graça de quem? Do Espírito Santo. E quem foi que fez a gente nascer de novo? Quem foi que fez a gente nascer de novo? O Espírito Santo. A Bíblia diz: quem não nascer da água e do Espírito não pode ver o que, meus irmãos? Assim como Jesus foi gerado pelo Espírito Santo no ventre da Virgem, nós somos gerados de novo pelo mesmo Espírito Santo. Aí a gente fica parecido com Jesus. Bom como Jesus, generoso como Jesus, amoroso como Jesus. Não cria problema como Jesus não criou. Por onde passa, deixa rastro de luz. Por onde passa, deixa rastro de bênção. Porque por onde Jesus passava, o que era que acontecia? Por onde Jesus passava,
o rastro que ele deixava. Era rastro de lama ou era rastro de graça, rastro de bênção, rastro de glória, rastro de beleza? Era rastro de beleza, de glória. Assim também você tem o DNA de Jesus. Esse versículo, se fosse traduzir hoje numa linguagem moderna, poderia dizer participantes, aí nessa Bíblia antiga, diz participantes da natureza divina. Mas se fôssemos popularizar a linguagem, poderíamos dizer participantes do DNA divino. Amém? Mas aí agora vem a outra parte. Primeiro, você fica parecido com Jesus, com o DNA de Jesus. Segundo, você vai ser co-herdeiro com Jesus. Aí vem o céu, aí vem a eternidade. Mas primeiro não é o céu nem a eternidade. Primeiro é parecer com Jesus, é receber a natureza de Jesus. Depois, aí você vai herdar com Jesus. Vamos ver isso? Romanos 8:17. Romanos, capítulo 8, versículo 17. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Se somos filhos, logo somos o quê? Disse o apóstolo, herdeiros também. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. O que quer dizer co? Co-herdeiro quer dizer herdeiro junto. O céu não é de Jesus? A eternidade não é de Jesus? A glória futura não é de Jesus? Pois você vai herdar com ele, porque você é irmão dele. Aleluia! Só vai herdar o céu quem primeiro receber a imagem de Jesus. Não, irmão, eu vou para o céu, mas a imagem é do cão. Vai não. Vai não. Antes de você ser herdeiro de Deus, você tem que receber a imagem. Amém? Amém? Se você mente, você rouba, engana um, engana outro, prostitui, faz tudo que não presta, criador de problema, como é que você é herdeiro de Cristo? Qual herdeiro de Cristo? Como é que você vai herdar com Jesus o céu se você não tem a imagem dele? Só vai para lá quem primeiro adquiriu a imagem dele. Quem recebeu o DNA dele. Quando tem dúvida de uma pessoa, por exemplo, um filho de outro relacionamento, ele diz, eu sou filho de seu do fazendeiro fulano e tal. Como é que se tira a dúvida? Como é que se tira a dúvida? DNA. É assim ou não é? Se o DNA for o mesmo da família, ele vai ter direito a o quê? E se o DNA for outro? É, irmão? Tem direito? E se você não tiver o DNA de Jesus? Se você não tem a natureza de Jesus, como é que você vai herdar o céu? Para herdar o céu, tem que ter o DNA de Cristo. Quem pode dizer glória a Deus? Por isso que Pedro disse, participantes da natureza divina, do DNA divino. Se você tiver o DNA divino na sua natureza, aí você vai ser herdeiro e co-herdeiro com Cristo. Olha, irmãos amados, lá no céu é para todos. O céu, tem gente que diz assim, os crentes são exclusivistas, o céu é para todos. É para todos, mas não é para tudo. Diz a Bíblia que o céu, a Nova Jerusalém, tem 3 portas para o nascente, 3 portas para o nascente, 3 portas para o nascente, 3 portas para o poente, 3 portas para o norte e 3 portas para o sul. É assim ou não é? É ou não é? E diz que as portas estão abertas de dia e de noite. Lá em Apocalipse, quem lê a Bíblia sabe que eu estou falando a verdade. 3 para lá, 3 para cá, 3 para lá e 3 para cá. E as portas estão abertas. Agora a Bíblia diz, mas lá não entrará coisa alguma que contamine. A porta é aberta para todos, mas não para tudo. Amém, meus amados irmãos? Você tem que fazer, tem crente que precisa fazer um exame de DNA, hoje. Tem crente que precisa fazer um exame de DNA hoje. Pastor, como é que eu faço esse exame de DNA? É um exame de consciência.
É você se ajoelhar hoje antes de dormir e fazer uma revisão de vida. Jesus, eu tenho teu DNA ou eu ainda tenho o DNA do cão? Jesus, me ajude. Aleluia. Pesou, não foi, irmãos amados? Pesou. Glória a Jesus. Mas eu creio que nesta noite eu estou falando para crente que tem o DNA de Jesus. Quem pode dar glória para Deus e quem não tem, o Espírito Santo vai implantar ainda hoje através do poder da palavra. Louvado seja Deus. O Espírito Santo pode implantar o DNA de Cristo em nós hoje? Pode ou não pode? Quem crê que o Espírito Santo pode implantar o DNA de Cristo em nossas vidas? Ah, quem me dera que foras meu irmão. Dá para dar glória para Deus? Vamos voltar para Cantares. Louvado seja Deus. Cantares 8:1. Glória a Deus. 8:2. 8:2. Levar-te-ia e te introduziria na casa de minha mãe, e tu me ensinarias? Muito bem. Primeiro, ela desejou que ele fosse o quê? Seu irmão. No versículo 2 ela diz uma coisa interessante. Ele dizia: eu te levaria para onde? Eu te levaria para onde? Para a casa da minha mãe. Vou dizer uma palavra de São Cipriano de Catargo. Não é o feiticeiro. Foi um grande pastor, um grande bispo do século III. Ele disse uma coisa interessante. Ele disse assim, não tem nada a ver com a feitiçaria, é outra pessoa. Ele disse: quem não tem a igreja como mãe, não pode ter a Deus como pai. Tem gente que diz que só tem pai. Você pertence à igreja? Não, eu não preciso de igreja. Então ele diz que só tem pai, mas não tem mãe. Mas disse Cipriano que quem não tem a igreja como mãe, não pode ter Deus. Como é que você tem pai e não tem mãe? Então você é filho de chocadeira. Aleluia. E nós estamos vendo uma geração de crentes sem mãe. Sem mãe. Irmão, você é membro de que igreja? Eu sou membro da igreja de Jesus. E onde é que você congrega? Em qualquer lugar. Mas você não tem uma referência, não tem uma igreja mãe? Não quero saber de igreja. Eu estou decepcionado com a igreja, eu estou decepcionado com a instituição, eu não quero congregar em lugar nenhum, porque um pastor fez isso, um presbítero fez aquilo, um diácono fez aquilo, um bispo fez aquilo outro, e por isso que eu estou sem mãe. Meu irmão, ela disse o quê? Ela disse que ia levá-lo para onde? Casa. Para onde? Leia de novo. Levar-te-ia E te introduziria onde? Na casa de minha mãe. Na casa de minha mãe. Quem tem pai tem mãe. E a mãe é a figura da igreja. Por isso que eu, brincando, quando os irmãos chegam aqui na sede, eu digo: vocês vieram na casa da mãe. A mãe igreja. A mãe eclésia ou eclesia. É impossível, irmão, ser crente sem mãe. Porque quem é que cuida dos... O pai gera. Mas quem é que cuida dos filhos? O pai gera. Mas não é o pai quem cuida. Quem é que cuida dos filhos? Quem é que dá de mamar? Quem é que troca a fralda? Quem é que ensina a falar? Quem é que ensina a andar? Quem é que ensina os primeiros princípios? Quem é? A mãe. Tu que não tem mãe, pobre de tu. É a mãe, não é o pai, é a mãe. Quem nos gerou foi Deus. Quem nos gerou foi Deus. A Bíblia diz: nascidos pelo Espírito Santo. Mas esse Espírito Santo, ele incuba essa pessoa num ventre materno, que é a igreja. O Espírito Santo, ele trabalha em cooperação com a igreja. Deus é o pai, mas a igreja, nós somos gerados por Deus. Mas Deus nos gerou no ventre de uma mãe, de uma igreja. Quem foi que pregou para nós?
Quem é, em via de regra, quem é que prega para as pessoas? Os crentes, a igreja. A igreja, quem é que cuida quando a pessoa aceita Jesus? Uma criança que nasce, ela pode ser abandonada? Me ajuda, uma criança que nasce. Se a mãe jogá-la no mato, o que vai acontecer com ela? Ela morre. Ela precisa de cuidado. Quem é que cuida da gente quando a gente aceita Jesus? Quem é que cuida da gente? É a igreja. Então, a salvação é uma parceria entre Deus e a igreja. Tem a parte de Deus e tem a parte da igreja. Você sabe como era que chamavam os batistérios das igrejas primitivas? Toda igreja tinha um batistério, ou do lado de fora. As igrejas do tempo antigo, todas elas tinham um batistério. E ele chamava aquele batistério de útero da igreja. Quando o crente era batizado, que saía da água, e para eles era como se o útero de uma mãe tivesse gerado mais um filho. Aleluia! Eu dou glória a Deus, porque eu tenho pai no céu e eu tenho mãe na terra. Eu sou membro da Igreja Evangélica Assembleia de Deus do estado de Alagoas. E essa igreja cuidou de mim quando eu nasci de novo. Não foi ela que fez eu nascer de novo. Quem foi que fez eu nascer de novo? Quem foi que me gerou? Em Cristo, quem foi que me gerou? Deus, através do Espírito Santo. Mas a igreja foi a mãe que cuidou. Eu devo a Deus e devo à igreja. Tem gente que diz, eu não devo a homem nenhum, eu não devo a igreja nenhuma. Não diga uma desgraça dessa. Você deve. Assim como você deve à sua mãe biológica. Aleluia! Quem deve aqui à sua mãe biológica? Quem deve a ela? Ou viva ou morta, deve ou não deve? Assim é a mãe espiritual. Eu te levaria para a casa de quem? Se tu fosse meu irmão, eu te levaria para a casa de quem? E lá, o que era que essa mãe, o que era que ia acontecer lá na casa da mãe? Vamos ler de novo o versículo todo. O que é que acontece quando a pessoa nasce de novo e vem para a casa da mãe? O que é que acontece na casa da mãe? Leia de novo. Levar-te-ia e te introduziria na casa de minha mãe, e tu me ensinarias. Para aí. Ela disse, eu ia te levar para onde? Para a casa de quem? E lá na casa de minha mãe, o que era que Jesus ia fazer com ela? Mais forte. O que era que Jesus ia fazer com ela? O noivo, o esposo ia fazer com ela? Ensinar. Na casa da mãe. Por que é que a gente veio aqui hoje? Para aprender na casa da mãe. E se tu não tem mãe? Filho criado sem mãe no meio do mundo, o que é que acontece? Filho criado sem mãe no meio do mundo. Ô, irmão, dá um maloqueiro triste. É verdade ou não é, irmão? Vira maloqueiro. Aleluia. Você pode dar um glória para Deus? Por que é que nós somos educados? Espiritualmente, eu não estou falando eticamente, moralmente, mas por que é que nós somos educados na doutrina? Porque nós viemos à casa da mãe. Dia de domingo de manhã, as escolas dominicais estão cheias. Dia de doutrina, as igrejas estão cheias. Dia de domingo à noite, a Bíblia é pregada, as igrejas estão cheias. Por que é que nós conhecemos? Por que é que nós entendemos? Por que é que nós compreendemos? Pela graça de Deus. É porque sempre a gente vem à casa da mãe para aprender, para ser ensinado. Essas pessoas que abandonam a casa da mãe, depois terminam em nada. Começa na... Não, eu estou me reunindo na casa de fulano, na casa de cicrano, depois vai para a casa de Beltrano, depois nem na casa de fulano, nem na casa de cicrano, nem na casa de Beltrano, nem em canto nenhum. Aleluia! Eu sei que a igreja tem defeitos. Não a igreja espiritual, mas a igreja institucional. Os seres humanos. Onde tem ser humano, irmão, aparece coisa do outro mundo. Jesus tinha um membro da sua diretoria que era ladrão. Quem era ele? Como era o nome dele? Judas. Judas era ladrão. E a Bíblia diz que o escândalo que Judas deu foi notório em toda Jerusalém. Você sabia disso? A gente pensa que o escândalo de Judas ficou
dentro da igreja. O escândalo de Judas extrapolou a igreja. Vamos abrir a Bíblia em Atos 1. Olha aqui, na casa da nossa mãe aparecem essas coisas também, mas eu não vou deixar a casa da minha mãe por causa dessas coisas. Atos capítulo 1, versículo de número 19. Glória a Deus. E foi notório a todos os habitantes em Jerusalém, de maneira que na sua própria língua esse campo se chama Acéldama, isto é, campo de sangue. Aqui está falando de Judas Iscariotes. Diz que o caso de Judas ficou abafado na igreja, não foi assim? O caso de Judas? Foi o que aconteceu com o caso do escândalo de Judas. Foi o que, irmão? Notório. Notório a quem? A todos. Todos os que habitam em Jerusalém. Diz que todo mundo de Jerusalém ficou sabendo do caso de Judas. E o pior é que naquele tempo não tinha WhatsApp. Não tinha internet. Não tinha Instagram. Não tinha o que mais? Facebook. Mas, irmão, fuxico se espalha. Coisa boa é difícil de se espalhar, mas coisa ruim. E hoje com os Instagrams da vida, com os sites que ficam procurando. Quando a igreja faz uma coisa boa, ninguém procura. A igreja, nossa igreja aqui tem várias obras sociais. Nunca chegou um repórter. O trabalho que as irmãs fazem é um trabalho lindo. Com famílias desamparadas pelo Estado, famílias, jovens jogados, e a igreja, pelo ministério das irmãs, das dorcas, vamos assim dizer, das mulheres, tem restaurado vidas, tem ensinado inglês, tem ensinado espanhol, tem dado reforço a crianças de periferia, tem ensinado profissões, tem tirado da lama, tirado pessoas que viviam bêbadas, que viviam drogadas, que viviam jogadas, e as mulheres da igreja, elas têm recuperado esse povo. Quando foi que chegou uma reportagem para jogar nas mídias sociais? Quando? Eu não conheço. Mas quando aparece um Judas no meio da igreja, porque, olha, a Bíblia diz que naquele tempo já foi notório a quem? Foi notório a quem, meus irmãos? A todos os habitantes de Todos os habitantes de Jerusalém ficaram sabendo que no meio da igreja tinha um ladrão. Todos os habitantes de Jerusalém ficaram sabendo que na diretoria de Jesus tinha um ladrão. Todos os habitantes de Jerusalém. Aleluia. Aleluia. Ladrão e traidor. Mas eu tenho uma notícia boa para dar à igreja. Escândalo não acaba com a igreja de Jesus. A Bíblia não diz sai da igreja. A Bíblia diz ai daquele. Quem crê desse jeito, dê um glória para Jesus. Pastor, houve um escândalo e a igreja vai se acabar. Vai não, meu irmão. Quem se acabou foi ele, foi ela. A igreja, vou provar para vocês que a igreja é imbatível. Isso aqui, quem foi que soube desse escândalo? Eu gostaria do feedback da igreja. Quem foi que soube desse escândalo? toda Jerusalém. Todos os habitantes de onde? Jerusalém. Dava a impressão que as portas para o evangelho iriam o quê, meus irmãos? Fechar. Pronto. Quem é novo crente vai se escandalizar, vai desviar. E os pecadores mais nunca vão ser crente. Conversa. Eu tenho uma profecia de Deus para vocês essa noite. Você não está pipocando escândalo em todo o Brasil, tá? Não está? Vocês estão notando? Está pipocando escândalo em todo o Brasil. Meu irmão, isso é sinal de que Deus está fazendo uma purificação na sua igreja e vai vir uma grande bênção. Quem crê nesta palavra, e eu vou provar pela Bíblia. Quem crê nesta palavra, e eu vou provar pelas Sagradas Escrituras. Olha para cá. Que o escândalo de Judas tomou conta de toda
Jerusalém. E hoje em dia, irmão, né? Glória a Deus. Naquele tempo não tinha WhatsApp, não tinha Facebook, não tinha Instagram, não tinha imprensa, não tinha nada. E o escândalo, todo mundo ficou sabendo, imagine hoje. Mas eu tenho uma notícia para vocês. Depois deste caso, passaram-se 50 dias. Passaram-se quantos dias? Me ajudem. 50. Depois do escândalo de Judas, passaram-se 50 dias. 1 mês e 20 dias, não é assim? 1 mês e 20 dias. Parecia que a igreja iria fechar. Parecia que a igreja iria cerrar as portas. Aí a Bíblia diz lá em Atos 2, que de repente veio do céu um vento veemente, impetuoso, que encheu toda a casa. Aleluia! E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo concedia que falasse. Até então, ninguém chegava na porta da igreja. Mas vamos ver Atos 2, glória a Jesus. Versículo 6, glória a Deus. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão. Pronto. O Espírito Santo desceu. E os habitantes de Jerusalém e os forasteiros que estavam lá, correram para onde? Correram para onde? Com aquele barulho, com aquele poder, com aquela unção, com aquela graça? Correram para a porta da igreja. A igreja estava reunida num aposento alto, num cenáculo. A Bíblia diz cenáculo, em espanhol, é aposento alto. Não é assim, pastor Bosco? Que é é uma sala grande, de onde ceia, onde come, onde tem reunião, no primeiro andar enorme. A igreja estava lá em cima, Pedro abriu a janela da sacada de lá do cenáculo, do aposento alto, se apresentou junto com os apóstolos, ficaram na sacada, o fogo pegando, a labareda descendo, a glória se manifestando, e o povo que soube do escândalo de Judas, correu para a porta da igreja para ver o que era aquilo. Pedro abriu a boca, fez um sermão, cheio de poder, cheio de unção, e alguém diz assim, quando Pedro fez o convite, quase 3.000 almas, está errado. Pedro não fez convite. Quem fez o convite foi o povo. Não deu tempo nem de perguntar quem era que queria aceitar Jesus. No meio da pregação, o povo, ô Pedro, o que é deixar eu pregar? Não, Pedro, o que é que a gente deve fazer para ser crente? O que é que a gente deve fazer para aceitar Jesus como Salvador? A gente quer ser crente nesse Jesus. Judas no inferno e a igreja crescendo. Judas no inferno e a igreja cheia do Espírito Santo. Judas no inferno e a igreja avançando. Quem pode dar glória para Jesus, levante as duas mãos, levante a voz e dê um glória para Deus. Não é ai da igreja, é ai daquele. Quem crê que a igreja é vitoriosa, quem crê que a igreja vence tudo, levante a voz, levante a mão e dê um glória para Deus, mais forte que você pode dar às almas. Ninguém vai impedir o trabalhar de Deus. É só o Espírito Santo. Se o Espírito Santo soprar, veio do céu um vento veemente o quê? Irmão, não tem quem possa com o Espírito Santo, não. Não tem quem possa com o Espírito Santo. Pastor, o 7 diz, e todos pasmaram, o 7. Né? Versículo 7, leia aí o 7. E todos
pasmavam e se maravilhavam. Diz que todo mundo ficou pasmo. O escândalo de Judas, olha. Eita glória para Jesus! O escândalo de Judas. Quem falou mais? Quem falou mais? Ninguém. Porque o Espírito Santo soprou na igreja. Amém? Eu disse terça-feira passada. Está aparecendo escândalo e vai... Quem lembra que eu disse isso? Vai aparecer mais. Disse ou não disse? Na quarta apareceu outro. E vai aparecer mais. Mas a marcha da igreja não tem quem possa impedir. Não é ai da igreja, é ai daquele. Bendito seja o nome do Senhor nesta noite. Quem quiser espalhar, quem quiser, cada um faça o seu. O nosso é anunciar as boas novas. É ou não é? E outros é anunciar escândalo. Cada qual faça o seu. Como a história do bêbado. Eu vou contar. Para vocês rirem também. Diz que tinha uma cidadezinha, um povoado, e tinha uma delegaciazinha. E um praça lá, só tinha um praça. E tinha o bar de Dona Zefa. E tinha um bêbado que todo dia perturbava no bar de Dona Zefa. E Dona Zefa mandava chamar quem para resolver? O praça, que era o soldado. Antigamente o soldado chamava praça. O praça dormindo na rede ficava. Aí ia lá e dava no bêbado. Naquele tempo podia, hoje não pode mais. Mas dava no bêbado safado. Eu estava dormindo e você me perturbando. Por sua causa, Dona Zefa já mandou me chamar 3 vezes essa semana. Aí, pá, no bêbado. Aí quando foi, deu um tapa no bêbado e disse: ô bêbado, quando é que você vai criar vergonha na cara? O bêbado disse: o senhor é o quê? Ele disse: eu sou o praça. Ele disse: eu sou o bêbado. A sua missão é o quê? O praça disse: a minha missão é dar pisa em bêbado sem vergonha da sua marca. Ele disse: a minha missão é beber e bagunçar. Faça o seu, que eu faço o meu. Pois é, cada um faça o seu. O nosso é falar de Jesus, o nosso é pregar Cristo, o nosso é falar da glória de Deus, e cada qual que faça o seu. Quem dá glória para Jesus, levante a mão e dê glória para Deus mais forte na noite deste dia. Faça o seu, que eu faço o meu. O meu é pregar Jesus. O meu é anunciar o evangelho. O de Judas, qual é o papel de Judas? Causar escândalo. Faça o seu, que eu faço o meu. E o de outros é divulgar. Teve gente em Jerusalém que saiu de porta. Teve gente ou não teve um que saiu de porta em porta? Olha, tu soubesse. Hoje não precisa mais sair de porta em porta, né? Não precisa mais. Cada qual faça o seu. Eu não fui chamado para isso. Eu fui chamado, a Bíblia diz: quão formosos são os pés dos que anunciam boas coisas. Quem quer o pé formoso? Quem quer o pé formoso? Levante a mão e dê glória para Deus nessa noite. Quão formosos são os pés dos que anunciam boas novas. Eu recebo coisa ruim, não mando para ninguém. Está aqui os pastores. Quantas vezes eu mandei do celular coisa ruim para vocês? Nunca mandei, nem vou mandar. Que meus pés são formosos. Meus pés são para anunciar o quê? Boas novas. Mas aí tem gente que diz assim: mas eu nasci para espalhar uma notícia. Faça o seu, eu faço o meu.
Tem gente que tem prazer na carniça. É verdade ou não é, irmãos? Gosta de carniça. Quando ele vê uma carniça, ele faz... Glória a Jesus. Eu não sou urubu, eu sou ovelha. Ovelha gosta de água fresca e grama verdejante. Onde estão as ovelhas do Senhor? Onde estão as ovelhas do Senhor? Dê um glória para Deus, as ovelhas do Senhor. Aleluia. Quão formosos são os pés, aleluia, dos que anunciam boas novas. Tem outra tradução que diz boas coisas. Outra tradução diz boas notícias. Quão formoso. Essa formosura do pé não é a formosura física, é a formosura espiritual, moral. Bendito seja o nome do Senhor. Quem está aprendendo de Deus? Quem está aprendendo de Deus nessa noite? Eu iria, te levaria para a casa da minha mãe e tu lá me ensinaria. Quem gosta de ser ensinado? Quem gosta de ser ensinado? Quem gosta de ser ensinado? Levante a mão. Só quem gosta de ser ensinado. E dê um glória a Deus. Só quem gosta de ser ensinado. Vamos voltar para Cantares. Glória a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. 2, Cantares 8:2. Olha que coisa maravilhosa. Levar-te-ia e te introduziria na casa de minha mãe, e tu me ensinarias. Pronto, titular, ok, irmãos? Eu quero ouvir o feedback da igreja. E tu? Foi fraco? Galeria, altar, igreja, nave. E tu? Me ensinaria. O que é que nós estamos fazendo aqui hoje? Aprendendo. Na casa. Na casa da mãe. Eu ia te levar para lá e lá tu me ensinarias. Mas, pastor Oswaldo, Jesus não está pessoalmente aqui. Como é que eu estou aprendendo de Jesus? Se o ensinamento do pregador é de acordo com as Sagradas Escrituras, sem falsificação, não é o pregador que está ensinando, é Cristo que está ensinando. Pastor, eu estou aqui in persona Christi, é uma expressão latina. O pastor da igreja, ele está ali, mas não é ele está in persona. Ele está representando a pessoa de Cristo. Quando o pastor fala, ele não está falando a palavra dele, a não ser que ele adultere a palavra. Mas se ele falar a Bíblia como ela é, ele está falando in persona Christi. Olha a responsabilidade de quem prega. É como se o próprio Cristo estivesse ministrando. Pastor, cadê Jesus? Jesus está aqui, meu filho. E eu vou provar, pastor, não é muito atrevimento seu? É não. Vamos para a segunda carta de Coríntios 13. Segunda carta de São Paulo aos Coríntios 13, vou provar a vocês que o pastor prega in persona Christi. Se ele é fiel à Bíblia, se ele é fiel às Escrituras, se ele não faz falsas interpretações, ele é in persona Christi. E se o pastor faz falsa interpretação, se o pastor é falso, mentiroso, é in persona diabo. Mas eu confio na graça de Deus, que nós estamos em persona Christi. Quem pode dar glória para Deus nesta noite, falando na pessoa de Cristo, como se Cristo próprio estivesse falando por nosso intermédio. Segunda carta de São Paulo aos Coríntios, eu vou provar agora. O ensinamento que nós damos é in persona Christi. Latim. Glória a Deus. 2 Coríntios 13, versículo 3. Depois bota nas outras versões. Bota primeiro nessa, na corrigida. Visto que buscais uma prova de Cristo que fala em mim. Cristo fala em mim. Isto é, in persona Christi. Cristo se apodera de nós e fala em nós. Paulo está falando, ele era ministro de Cristo. Agora vamos ver na outra versão. A Viva diz. Lê nessa que está na tela. Eu lhes darei todas as provas que desejarem
de que Cristo fala por meu intermédio. Pronto. In persona Christi. Cristo fala, disse Paulo, Cristo fala por meu intermédio. Não era Paulo quem estava falando, era Cristo. Quando os senhores ministros sobem no púlpito para pregar, desaparece o pastor fulano. Desaparece o pastor Pedro, desaparece o pastor Gustavo, desaparece o pastor Carlos, desaparece o pastor Adonias, não é mais o pastor Adonias, não é mais o pastor Pedro, não é mais o pastor Carlos, é Cristo quem está falando por intermédio. Ah, pastor, mas o meu pastor ensina abobrinha. Então não é Cristo, que Cristo não ensina abóbora a ninguém. Teve uma irmã no interior do estado, não vou dizer a cidade, nem vou dizer o pastor, que ele já morreu, mas tem parente vivo, pode se ofender. Uma irmã, pastor deu a oportunidade de uma irmã, ela disse, eu vou saúde dos irmãos com a paz do Senhor, eu vou dizer aqui umas besteirinhas que aprendi com Jesus. O pastor tomou o microfone e disse, desça, que Jesus não anda ensinando besteira a ninguém. Se o seu pastor anda ensinando besteirinha, ele não está falando em persona Cristo, ele está falando dele mesmo. Aleluia! É se você está falando a palavra de Cristo, aí é in persona Cristo. É o próprio Cristo. Veja que Paulo disse nessa Bíblia, eu lhes darei todas as provas que desejam de que Cristo fala por meu intermédio. Quando o ministro sobe no altar, não é mais ele. Não é mais ele. Por isso que você tem que ver e procurar o ensino sadio, o ensino de Cristo. E onde é que está o ensino de Cristo? Jesus disse, examinais. Tem que ser daqui. Aleluia. Amém? Quem diz amém? Ah, quem me dera que fosses meu irmão, eu te levaria e te introduziria na casa da minha mãe, e lá tu me ensinarias. Lá. Eu não preciso de igreja. Eu não preciso de pastor. Quando eu abro a Bíblia, eu mesmo sei de tudo. Desce um negócio assim. Homem, tenha jura. Quem se lembra dessa expressão, tenha jura? Levanta a mão quem se lembra dessa expressão. O resto já morreu todo mundo, só ficou a gente. O irmão está dizendo, é Matrix, glória a Deus. Não, meu irmão. Deus prepara pessoas para nos ensinar. Não é todo mundo que tem a capacidade de ensinar, não. Não é todo mundo que tem a capacidade de entender. Tem gente que diz assim, não, eu examino a Bíblia, eu mesmo entendo por mim mesmo. Entende não, meu irmão. Vamos ler para encerrar. Esse eu prometo que será o último. Efésios 4:12. Efésios 4:12. Efésios 4:12. Querendo. Não, leia o 11, por favor. O 11 e o 12. E ele mesmo deu uns... 11. Sim, leia de novo. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Para um pouquinho, volta por favor. E ele mesmo está se referindo a quem? Cristo, que subiu ao céu. O contexto aí fala de Cristo, não é do Espírito Santo, é de Cristo. Diz que Cristo subiu ao céu e de lá do céu ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores. Não é todo mundo não. Se você diz que você sozinho abre a Bíblia e entende tudo, você é um paranormal. Porque eu preciso de mestre, eu preciso. É por isso que quando tem escola bíblica, quando eu vou a uma escola bíblica, às vezes eu estou muito cansado da viagem, mas eu não vou ministrar naquela hora, mas
O pastor, o senhor vai? Digo, vou. Não era bom o senhor descansar para ir na outra aula? Não. Por quê? Eu vou para sentar, para ouvir. Porque eu preciso de mestres dados por Cristo para me ensinar. Tem pastor que não escuta ninguém. Tem que você sentar, porque a Bíblia diz que Deus deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e outros para mestres. Doutor aí é mestre. Não é doutor médico, é mestre, doutor no mestrado, na doutrina, no ensinamento da palavra. E quem é que fala na boca desses homens? Quando é que é? Cristo, é Cristo que está falando. Se é a verdade, agora se é abobrinha, se é besteira, não é Cristo. Agora, se é a verdade do Evangelho, Paulo disse, Cristo fala por meu intermédio. Fiquem de pé só os pastores. Todos os pastores, evangelistas, presbíteros, todos que pregam a palavra. Diga assim, Cristo fala por meu intermédio. Foi fraco? Diga mais alto, 1, 2, 3. Cristo fala por meu intermédio. Mais alto. Cristo fala por meu intermédio. In persona Christi. Não é você, é a pessoa de Cristo. A responsabilidade é grande? Fica de pé toda a igreja. A moça resolveu voltar a casar? Ou correu mesmo de vez? A irmã estava então devagar. Mas ela agora deu uma carreirinha para ele ficar mais alegre. Esse moço, irmão, está gordo desse jeito porque ele criou-se na minha casa em São Miguel dos Campos, comendo a minha boia. A feira de uma semana, ele e os amigos do Gunnar e do Wesley comia num domingo. Qual é a situação? Quase eu quebro naquela época. Não tem aquela época que os meninos levam um bocado de amigo para casa, quando eles são adolescentes, é ou não é? Pois era lá em casa. Tinha dia de ter 10, 12, né? No mínimo, glória a Deus. Esse, coitado, era mago de fazer dó, mas... Casou com essa moça, tem esses 2 meninos bonitos aqui, uma moça linda, um rapaz bonito. E ele trouxe os anéis para renovar. Irmã, se a senhora fosse casar outra vez, irmão, quando a senhora casou com ele era tão bem feitinho. E hoje, depois dessa situação, a senhora aceitaria casar com ele assim mesmo? Ela disse, eu casaria por causa da família linda que ele me deu. Glória a Deus. E você, Sadraque, se fosse casar com ela, casaria outra vez? Ele falou mais animado, glória a Deus. Né? Então, que Deus abençoe esses novos anéis que vocês vão usar. Tire o anel da sua esposa, só o dela, e coloque no dedo dela, glória a Deus. Coloque no dedo. Será que vai caber, meu Deus? Glória a Deus. Coube, pela misericórdia de Deus, coube. Ele mandou fazer no modelo de uma rodeira de caminhão, glória a Deus. Pastor Daniel Silva, venha fazer. Deus Jesus. Tem alguém para ser crente? Tem alguém para ser crente? Levante a mão e diga, eu quero, pastor, ser crente. Eu quero ser crente, glória a Deus. Tem alguém para ser crente? Levante a sua mão e diga, eu quero. Glória a Deus. A doutrina foi tão pesada que ninguém quis ser crente hoje. Glória a Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Quantos mais desejam oração? Querido Deus e Pai, em cuja presença estamos, te louvamos, meu Deus, por esta oportunidade feliz, rica e significativa que o Senhor
nos gerou nesta noite. A ministração da tua palavra, o alimento espiritual. Meu Deus, queremos te pedir uma bênção toda especial pela vida deste casal, que renova aqui o seu compromisso. Continua abençoando também os seus filhos, lhe dando saúde, blindando. Pai, continua abençoando a tua igreja, nos dá uma noite de paz, nos livra de todos os imprevistos. Pai querido, assim te pedimos, te agradecemos e te louvamos por este momento tão feliz. Em nome de Jesus, amém. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O Senhor guardará tua entrada e tua saída, Desde agora e para sempre. e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos, e todos dizem Amém. tem?